Hoje, iniciando mais um estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, Não vim destruir a lei, Instruções dos Espíritos, a Nova Era, item 10. Kardec aqui apresenta um texto psicografado pelo espírito Fénelon, onde ele traz uma mensagem de alerta e esperança para o mundo que se perdeu em busca de coisas materiais, esquecendo o mais importante, a espiritualidade. A ciência avançou, mas a humanidade se afastou de Deus. Os espíritos bons estão nos avisando. Uma grande mudança está por vir e precisamos estar preparados. A mensagem é clara. A verdadeira felicidade não está nas coisas materiais, mas sim na fé, no amor e na busca pela espiritualidade. O texto nos convida a voltarmos para os ensinamentos de Jesus e trabalharmos juntos para construir um mundo melhor, mais justo e mais espiritualizado. É como se cada um de nós fosse um pedacinho de um quebra-cabeça gigante. Juntos podemos fazer a diferença. A esperança é a nossa maior arma nessa luta. Em resumo, a vida é uma jornada espiritual e precisamos estar preparados para os desafios que ela nos apresenta. A fé, o amor e a esperança são os nossos guias nessa jornada. Um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade varar as trevas. Esse dia foi o advento do Cristo. Depois da luz viva, voltaram as trevas. Bom, Fenelon, ao iniciar com essa frase, ele estabelece um paralelo entre a vinda de Cristo e a revelação espírita. A verdade varando as trevas representa a chegada de um novo conhecimento, uma luz espiritual que, segundo ele, o Espiritismo trazia. No entanto, assim como após a vida de Cristo, a humanidade voltou a se perder em trevas. Fenner então sugere que a mesma situação se repetiu com o passar dos anos, necessitando de novas revelações. É como se a humanidade fosse uma criança que, ao aprender algo novo, se empolga, mas com o tempo esquece e precisa de lembretes constantes. Após alternativas de verdade e obscuridade, o mundo novamente se perdia. Aqui Fenelon enfatiza a natureza cíclica da história humana, marcada por períodos de luz e trevas, de progresso e retrocesso. A alternância entre verdade e obscuridade é vista como um processo natural da evolução espiritual da humanidade. É como um pêndulo que oscila entre dois extremos. A humanidade avança e retrocede, buscando sempre o equilíbrio. Então, semelhantemente aos profetas do Antigo Testamento, o Espiritismo se puseram a falar e a voz a divertir. Então, Fenelon coloca os espíritos como novos profetas, trazendo uma mensagem de alerta e orientação para a humanidade. Essa ideia reforça a natureza profética do Espiritismo e a importância dos espíritos como guias espirituais. É como um farol que guia os navios em meio a uma tempestade. Os espíritos iluminam o caminho da humanidade em tempos de incerteza. O mundo está abalado em seus fundamentos. Reboará o trovão. Sede firmes. Então, nessa frase, Fenelon expressa a ideia de que a sociedade está passando por grandes transformações e que é preciso se preparar para os desafios que virão. O trovão pode ser interpretado como os acontecimentos turbulentos que marcarão esse período de transição. É como um prédio em construção. As estruturas antigas estão sendo demolidas para dar lugar às novas. E nesse processo há muita poeira e muito ruído. O Espiritismo é de ordem divina, pois que se assenta nas próprias leis da natureza. Está certo de que tudo o que é da ordem divina tem grande e útil objetivo. Veja que Fenelon afirma a natureza divina do Espiritismo, ligando-o às leis naturais e a um propósito superior.
Essa afirmação busca legitimar o Espiritismo como uma doutrina verdadeira e relevante. É como uma semente que, ao ser plantada na terra, se desenvolve de acordo com as leis da natureza, gerando um fruto que nutre e alimenta. O vosso mundo se perdia, a ciência desenvolvida à custa do que é de ordem moral, mas conduzindo vós ao bem-estar material, redundava em proveito do espírito das trevas. Fanon critica o desenvolvimento científico da época, argumentando que busca pelo progresso material havia levado ao esquecimento dos valores morais e espirituais. Essa escrita, ela acaba sendo um reflexo das preocupações de sua época, marcada por grandes avanços tecnológicos e uma crescente industrialização. Podemos fazer uma analogia com uma árvore que cresce para cima, buscando a luz, mas se esquece de suas raízes, que a alimentam e a sustentam. Como sabeis, cristãos, o coração e o amor têm de caminhar unidos à ciência. O reino do Cristo, passados que são 18 séculos, e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não veio. Veja que nessa parte, Fenelon faz um apelo aos cristãos, lembrando-os da importância de unir a fé e a razão. Ele critica a interpretação literal dos ensinamentos de Cristo e propõe uma visão mais espiritualizada do cristianismo, fazendo uma analogia como um quebra-cabeça, onde cada peça, a fé, a razão, o amor, precisa se encaixar perfeitamente para formar uma imagem completa. Cristãos, voltai para o Mestre, que vos quer salvar. Tudo é fácil àquele que crê e ama. O amor o enche de inefável alegria. Fenelon convida os cristãos a retornar aos ensinamentos originais de Jesus, enfatizando a importância da fé e do amor, fazendo uma analogia como um filho que se afasta da casa e, após muitas aventuras, decide voltar para o lar. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Veja que nesta afirmação, Fenelon afirma que o mundo está em crise, passando por um período de dificuldades e incertezas. O autor, ele se dirige aos leitores falando meus filhos, expressando o carinho e a preocupação. Os bons espíritos vô-lo dizem sobejamente. Veja que a crise mundial ela é confirmada pelos bons espíritos, entidades espirituais que transmitem a mensagem de sabedoria e orientação. A palavra sobejamente ela indica que a mensagem sobre o abalo do mundo é repetida e enfatizada por todos os espíritos. Dobrai-vos a rajada que anuncia a tempestade, a fim de não serdes derribados. Veja que a crise mundial é comparada a uma tempestade com seus ventos fortes, com as suas rajadas, que podem derrubar, ou seja, podem derribar aqueles que não estiverem preparados. Fenelon aconselha a seus leitores a se dobrarem à tempestade, ou seja, a se adaptarem e se fortalecerem para enfrentar os desafios que estão se aproximando. Isto é, preparai-vos e não imiteis as virgens loucas, que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. Bom, primeiro, antes da gente fazer essa interpretação, vamos analisar o contexto, né? O que seriam essas virgens loucas, né? Então, ele está se referindo à parábola
Das 10 virgens presentes no Evangelho de Mateus, é uma das mais conhecidas e ricas em simbologia dentro do cristianismo. E ao analisá-las sobre a lente da doutrina espírita, podemos desvelar ainda mais camadas de significado e aplicá-lo à nossa jornada espiritual. Então veja, ele começa falando o seguinte: o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas candeias, saiu ao encontro do noivo. Ora, 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas tomaram as suas candeias, ou seja, as suas lamparinas, e não levaram o azeite consigo. O azeite aqui era usado para acender essa lamparina. Enquanto as prudentes, com as suas candeias, levaram azeite nas almotolhas, ou seja, dentro de um recipiente que é projetado para armazenar líquido, elas levaram azeite, né? As insensatas acabaram não levando. Então, como o noivo demorou, começou a dormir e adormeceu. No meio da noite, escolheu-se um brado. Aí vem o noivo, ide ao seu encontro. Todas aquelas virgens despertaram, então, e aprontaram as candeias. As insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas candeias estão a apagar-se. Mas as prudentes responderam: não, talvez não chegue para nós e para vós. Ide antes aos vendedores e comprai-o. Mas enquanto foram comprados, chegou o noivo. As que estavam prontas entraram com ele para a sala das núpcias e fecharam-se as portas. Mais tarde, chegaram as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora. Então veja, a gente pode aqui analisar toda essa simbologia. As 10 virgens, elas representam a diversidade da humanidade em sua busca pela verdade e pela evolução espiritual. A divisão entre as virgens prudentes e as insensatas estaria simbolizando a diferença entre aqueles que estão preparados para a vida eterna e aqueles que ainda precisam se esforçar mais. As virgens prudentes representam aqueles que cultivam as virtudes cristãs, como a fé, a esperança, a caridade. São os indivíduos que se dedicam ao aprimoramento moral e espiritual, buscando constantemente a luz interior. O azeite que levavam em suas almofólias simboliza o conhecimento espiritual, a fé inabalável, a prática do bem que os alimentam em sua jornada. Já as virgens insensatas representam aqueles que negligenciam a vida espiritual, preferindo os prazeres materiais e os vícios. São indivíduos que não se prepararam para a vida futura e, por isso, são surpreendidos pela morte. A falta de azeite simboliza a ausência de fé, de conhecimento espiritual, de boas obras, e impede de alcançar a felicidade eterna. A chegada do noivo simboliza a morte e o juízo final, momentos em que somos convocados a prestar contas dos nossos atos e a colher os frutos de nossas escolhas. As virgens prudentes, preparadas para esse momento, entram com o noivo para a festa nupcial, que representa a vida eterna no plano espiritual. Já as virgens insensatas, despreparadas, ficam de fora e são condenadas a vagar nas trevas. Ou seja, a doutrina espírita, ao interpretar essa parábola, ela enfatiza os seguintes pontos, né? A importância da preparação espiritual, assim como as virgens prudentes devemos nos preparar para a vida futura através do estudo da doutrina espírita, da prática da caridade e do desenvolvimento das virtudes cristãs. Fala também sobre a necessidade de ter fé. A fé é como o azeite que alimenta a nossa lâmpada interior e ela que nos guia e nos fortalece em nossa jornada espiritual. Também podemos abordar a importância das boas obras. São elas que trazem os resultados da aplicação dos princípios espíritas em nossa vida. Elas nos aproximam de Deus e nos garantem um lugar no reino dos céus. Falam também sobre a inevitabilidade da morte.
A morte é uma lei natural e universal. É importante estarmos preparados para esse momento, cultivando a fé e a esperança da vida futura. E, finalmente, o juízo final. Após a morte, cada um de nós será julgado de acordo com as suas obras. As nossas escolhas nesta vida determinarão o nosso futuro no plano espiritual. Então, voltando à nossa passagem, né? Quando Fénelon fala, isto é, preparai-vos e não imiteis as virgens loucas, que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. O que ele está querendo dizer com isso? Fénelon, então, aqui explica o que significa dobrar-se a rajada. Seria preparar-se para a crise, assim como as virgens prudentes da parábola bíblica se prepararam para a chegada do esposo. Então ele alerta para que não sejamos como as virgens loucas, que foram pegas de surpresa e não tinham azeite para as suas lâmpadas, ou seja, que não estavam preparadas para o momento decisivo. A revolução que se apresta é antes moral do que material. Então, Fénelon ele antecipa que a grande mudança que se aproxima não será uma revolução política ou econômica, mas sim uma transformação profunda nos valores e comportamentos das pessoas. É uma mudança de coração, de consciência. É como se a gente fizesse uma analogia. eh, Alguém querendo emagrecer. A dieta e a academia são importantes, são coisas materiais, mas a mudança real acontece quando a pessoa decide mudar seus hábitos alimentares e passa a se alimentar de forma mais saudável, no caso aí, a moral. Os grandes espíritos, mensageiros divinos, sopram a fé para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardorosos, façais ouvir a vossa voz humilde, porquanto sois o grão de areia, mas sem os grãos de areia não existiriam as montanhas. Então vejam que aqui Fénelon coloca os espíritos como guias espirituais que inspiram as pessoas a fazerem a diferença, mesmo que se sintam pequenas e insignificantes. A ideia é que cada um, por menor que seja seu papel, contribua para um todo maior. Fazendo uma analogia, é como um time de futebol. Cada jogador tem uma função importante, mesmo que não marque todos os gols. Juntos, eles formam um time forte e capaz de vencer. Assim, pois, que estas palavras, somos pequenos, careçam para vós de significação. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. Então, Fénelon enfatiza que cada pessoa tem um papel único a desempenhar e que a grandeza está em fazer o melhor com o que se tem, independentemente de suas limitações. É como um quebra-cabeça, cada peça é importante para formar a imagem completa, e cada pessoa é uma peça fundamental na construção de um mundo melhor. Não constrói a formiga o edifício de sua república e imperceptíveis animáculos não elevam continentes? Eu vejam que Fénelon usa a natureza como exemplo para mostrar como pequenas ações podem gerar grandes resultados. A força está na união e na persistência. É como o rio. Uma gota d'água sozinha não faz um rio, mas muitas gotas juntas formam um grande rio. Ele fecha falando: começou a nova cruzada, apóstolos da paz universal, e não de uma guerra, modernos São Bernardos, olhai e marchai para a frente. A lei dos mundos é a lei do progresso. Então, Fénelon fecha aqui, convocando as pessoas a se unirem em prol de um mundo mais justo e fraterno, comparando esta luta a uma nova cruzada. A ideia é que o progresso espiritual é uma lei universal e que todos devem contribuir para essa evolução. É como uma maratona. Cada participante corre sua própria corrida, mas todos têm o mesmo objetivo: chegar à linha de chegada. E para finalizar esse estudo, vamos fazer um resumo dos tópicos mais importantes.
Primeira coisa que nós percebemos na leitura desse texto foi a necessidade da espiritualidade, ou seja, texto ele vai enfatizar a importância de buscar a espiritualidade como um complemento à vida material. A ciência por si só não é suficiente para preencher o vazio existencial do ser humano. A fé e o amor são elementos essenciais para a felicidade e a realização pessoal. Outro tópico importante é o apelo que é feito à mudança. O texto faz um chamado à transformação individual e coletiva. A humanidade está em um momento crítico e é preciso uma mudança de postura para evitar catástrofes. A revolução proposta é de natureza moral, ou seja, envolve a transformação dos valores e dos comportamentos. Vimos também a importância da união e da ação. O texto destaca a importância da união entre as pessoas para a construção de um mundo melhor. Cada indivíduo tem um papel fundamental a desempenhar, por menor que seja. A comparação com a construção de uma montanha a partir de grãos de areia ilustra a ideia de que pequenas ações podem gerar grandes mudanças. E, por fim, o papel do espírito. Os espíritos são apresentados como guias e conselheiros da humanidade. Eles desempenham um papel fundamental na evolução espiritual e na orientação dos seres humanos. Em resumo, o texto nos convida a refletir sobre a nossa condição de seres espirituais e a importância de se buscar a verdade interior. Ele nos alerta para os perigos da materialização excessiva e da falta de fé, e nos inspira a agir em prol de um mundo muito mais justo e fraterno. A mensagem central é a necessidade de uma transformação profunda, tanto individual quanto coletivo, para que possamos construir um futuro melhor para todos.